Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer as músicas polêmicas parte 3 e infelizmente eu não posso deixar elas tocá-las de fundo porque elas têm direitos autorais, então eu possivelmente vou deixar ou na tela ou no comentário fixado. Então quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação, vamos lá, a playlist também na descrição. Do It, Miley Cyrus. A música gerou polêmica porque fica claro e declarado que a música fala sobre drogas. Famous, Kanye West. Kanye West já é uma figura completamente polêmica em seu clipe Famous. Ele gerou bastante polêmica por conta de cenas de pessoas peladas e também pelo que aconteceu com a Taylor Swift, em que ele afirma que foi por causa dele que ela é famosa e ainda chama ela de vadia. A própria Taylor acabou se declarando, falando que de fato sabia da música, mas não sabia que ia ser chamada de vadia e não sabia do conteúdo da música, apesar de que isso é um caso bem controverso. Ele também se envolveu em outras polêmicas que eu vou falar bem rapidinho. Pra começo de conversa, ele é considerado um ser bem arrogante, difícil de trabalhar e até bem temperamental. Sem falar que teve uma vez que ele desviou o assunto das vítimas do furacão Katrina para falar o problema das comunidades negras. Ele foi preso por agressão 2 vezes. Ele interrompeu a Taylor Swift para falar que a Beyoncé merecia o prêmio, só que no final ele acabou falando que ele interrompeu ela porque considerava que a premiação só premiava gente branca e não gente negra. Também teve aquela treta do Scalifa, que foi um mal entendido da parte dele, mas depois eles se desculparam. Ele defendeu o Bill Cosby, que foi comprovado que ele drogou e estuprou mulheres. No lançamento de uma de suas marcas, ele demorou pra caramba, que fez vários modelos ficarem parados por muito tempo no sol pra esperar ele, e uma delas teve que ser hospitalizada porque sofreu com uma insolação. Ele fez algumas declarações políticas, como por exemplo, ele apoiar o Donald Trump. Ele fez um comentário que a escravidão foi uma escolha e depois ele foi duramente criticado. Ele também acabou fazendo uma declaração falando que um dos ícones do movimento negro, responsável por libertar vários indivíduos lá no passado, não merecia isso tudo. Ele foi acusado de expor o caso do filho do Drake com a Sofia, que também acabou gerando um pouco de treta com o próprio Drake. Ele foi diagnosticado com bipolaridade, então ele não tomava os remédios, porque falava que os remédios deixavam ele muito paranoico. E ele também disse que não se internaria e muito menos faria terapia, considerando que o mundo é seu terapeuta. Qualquer um que conversa com ele vai agir como terapeuta. E quando ele queria se candidatar à presidência, ele fez algumas declarações que não pegaram bem, como por exemplo o aborto, o pote de arma. Ele também comentou que ele quase abortou a própria filha quando a esposa estava grávida. Aí a própria Kim Kardashian teve que esclarecer a complicação que é viver a vida, e por causa disso não deviam zombar e nem tratar ele mal. Ele também fez algumas declarações infelizes no Twitter, que eu vou deixar na descrição pra você saber melhor o caso do Kanye West. Picture Kid Rock feat. Sheryl Crow. Tem um trecho específico em que ele fala que ele quer cocaína e uísque, só que o trecho da cocaína foi removido porque simplesmente geraria polêmica, falando que está fazendo apologia às drogas. Aí a música ficou só com a parte do uísque. Elastic Heart, Sia. Além de ter o Shia LaBeouf no clipe, que é uma figura bem controversa e odiada dentro de Hollywood por causa do seu temperamento e declarações que ele fez, a música gerou bastante polêmica porque o Shia LaBeouf acaba contracenando com uma menininha. Muitas pessoas interpretaram que a música falava sobre pedofilia e estava incentivando os mesmos, só que a própria Sia acabou declarando que não tem relação com pedofilia e que o clipe é na verdade baseado na relação dela com seu pai. Vale ressaltar que a Sia também gerou bastante polêmica por causa de um filme que ela dirigiu recentemente, em que uma das protagonistas está dentro do espectro autista, só que muitas entidades defensoras dos direitos dos autistas reclamaram que a atriz escolhida não é autista de verdade e que sua interpretação chega a ser ofensiva, irreal e caricata, além do filme ser ruim mesmo. Vai Malandra. Anitta. Gerou bastante polêmica essa música porque basicamente foi considerado sensual e apelativo demais. Anaconda, Nicki Minaj. Cara, é até cômico eu ter colocado ela junto depois da Anitta, mas basicamente a música Anaconda fala nada mais nada menos que o pênis e é repleto de conotações sexuais e foi considerado sensual e sexual demais. God Save the Queen, Sex Pistols. No auge da contracultura punk, o Sex Pistols fez uma música chamada God Save the Queen, ironizando o hino em inglês, tanto que a música se utiliza do mesmo ritmo do hino, em que basicamente fala que os ingleses não têm futuro, que é um governo fascista e que a rainha não é um humano de verdade. E o mais engraçado ou bizarro de tudo é o fato que eles tentaram tocar direto no palácio. Depois de muita luta eles conseguiram tocar no lugar onde eles queriam e resultado final deu bastante confusão e muita gente foi presa, 11 pessoas para ser mais específico. All the Things She Say, Tatum. A música gerou polêmica na época porque primeiro, as duas acabam se beijando, que gerou bastante repercussão na época, sem falar que a música foi acusada de fazer apologia ao abuso infantil, já que as mesmas estão vestindo uniformes escolares. Eu vou jogar na internet, Max e Mario. Essa música gerou muita controvérsia e crítica na época porque foi acusada de fazer apologia ao sex revenge, ou seja, quando você vaza sexo ou nude de alguém apenas como vingança. Apesar de haver boatos que falam que eles lançaram essa música apenas como uma forma de conscientização, mas não teve jeito, eles tiveram que remover a música, pedir desculpas, nunca mais lançaram e nem emplacaram outra música, até onde eu saiba, é claro.
Slayer. Em 1995, a jovem de 15 anos Elise Powler foi assassinada por 3 jovens. No ano seguinte, a família de Elise processou a banda Slayer porque os assassinos eram muito fãs da banda e acusaram as músicas, em especial Post-Mortem e Dead Skill Mask, de influenciar e dar instruções aos jovens de como espionar, sequestrar, torturar, estuprar, matar e cometer necrofilia com Elise, com o objetivo de sacrificar ao diabo em troca do sucesso da banda dos 3, Hellthreads. No ano de 2000, o processo foi finalmente julgado e a Slayer foi inocentada das acusações. A família tentou lançar um segundo processo, acusando a banda de passar material perigoso e violento para menores, mas a banda mais uma vez venceu o caso. Um dos assassinos declarou para o Washington Post: "A música é destrutiva, mas não foi isso o motivo de Elise ter sido assassinada. Ela foi assassinada porque Joey era obcecado por ela e obcecado por matá-la." Os assassinos foram condenados a 25 anos de prisão e a história de Elise serviu de base para o filme Garota Infernal. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comenta, dê seu like, dê sugestões de que vídeo vocês querem ver no canal. Também não esqueça de ativar as notificações e deixar o vídeo de like caso goste dos meus vídeos. Então, sou Android Gutierrez.